Você por acaso já ouviu falar em aves vagantes no Brasil? Quem são elas e como elas aparecem no país? Descubra agora mesmo aqui no Planeta Aves. Aves vagantes, em resumo, são aves que não deveriam estar por aqui. São aves que se perderam durante uma migração ou dispersão e apareceram em um local distante e completamente fora de sua distribuição original. Por exemplo, existem espécies que viajam todo ano entre a Europa e a África, e sempre tem uma ave ou outra que se perde nas viagens e acaba aparecendo em pleno território brasileiro. Uma ave que não pertence à fauna brasileira, mas que chegou perdida no território. Essa é uma ave vagante. Ventos fortes, tempestades, desorientação por problemas de saúde ou até inexperiência são os principais motivos que fazem essas aves errar ou perder o caminho. E aqui no Brasil, até o momento, já foram registradas mais de 100 espécies de aves vagantes. E uma dessas espécies é a perdiz do mar. Essa espécie já causou um alvoroço entre os observadores de aves do Nordeste. Perdiz do mar, que de perdiz não tem nada, pois é uma ave parente de algumas espécies marinhas, é uma ave que realiza migrações anuais entre a África e a Europa. Mas em abril de 2015, uma delas foi encontrada em pleno solo cearense por 2 observadores de aves, na área rural de Caucaia. E o legal é que assim que a notícia se espalhou, nos dias seguintes um monte de gente apareceu para fotografar a ave, aproveitando aí a oportunidade única de ver uma espécie que não pertence à nossa fauna. Essa foi a segunda vez que tivemos notícia de uma perdiz do mar em solo brasileiro. A primeira foi em 1990, quando uma foi avistada no Atol das Rocas, que fica ali perto de Fernando de Noronha. Para quem gosta de observar e fotografar aves, encontrar uma ave vagante é como encontrar um tesouro. Talvez seja a única vez que você vai ver essa espécie em território brasileiro, então tem que aproveitar mesmo. Outra ave que causou um alvoroço parecido mais recentemente foi a tesoura do campo. Uma ave de aparência incrível que habita os campos úmidos do Paraguai e da Argentina. Em julho de 2020, um observador de aves encontrou uma em Foz do Iguaçu, publicou a foto na internet e rapidamente vários outros observadores de aves correram para o local nos dias seguintes para garantir o registro. Não foi a primeira vez que a tesoura do campo dá o ar da graça em solo brasileiro. Ela já havia sido registrada outras vezes. Mas esse avistamento em Foz do Iguaçu que gerou toda essa mobilização por parte dos observadores de aves. Se eu te falar que o pinguim-rei, esse bichinho aqui ó, já apareceu no Brasil, você acreditaria? Pois é impressionante, mas é verdade. O pinguim-rei, uma espécie bem grandona que pode chegar até quase 1 metro de altura, já foi avistado algumas vezes nas praias do sul e sudeste do Brasil. Claro que perdido, né? Essa espécie de pinguim vive em alto mar, bem longe do Brasil, e costuma frequentar ilhas subantárticas para descansar e se reproduzir. Só que condições climáticas adversas e inexperiência de jovens trazem alguns pinguins-reis ao litoral brasileiro. Um tipo de situação rara, claro, mas que já aconteceu também com outras espécies subantárticas, como o pinguim macaroni e o pinguim de penacho amarelo. Agora, se tem um lugar que aparece ave vagante com frequência, esse lugar é o arquipélago de Fernando de Noronha. Por conta da localização geográfica, várias aves que migram entre a Europa e a África já foram parar perdidas no arquipélago. O cuco canoro, aquele passarinho do relógio, sabe? Foi visto uma única vez em 2018. O único avistamento de colhereiro europeu no Brasil também foi em Noronha, feito em 1996. Garça roxa e outras garças da Europa e da África também já apareceram como vagantes no local. Essas aparições inusitadas em Fernando de Noronha acontecem muito provavelmente devido à presença de ventos constantes que sopram de leste para oeste. São comuns no Atlântico, desviando muitas aves migratórias de suas rotas habituais. Dentre tantas vagantes em Noronha, chega a ser curioso o caso da garça caranguejeira, que foi avistada pela primeira vez no arquipélago em 1986, e após 2013 passou a ser vista com bastante frequência. Parece que algumas delas até decidiu viver no arquipélago. E ali pertinho de Noronha tem o arquipélago de São Pedro e São Paulo, onde também já foram registradas algumas aparições inusitadas, como o milhafre preto e o peneireiro de dorso malhado, duas aves de rapina que realizam migrações entre a Europa e a África.
O milhafre preto, por exemplo, foi avistado em abril de 2014 e permaneceu no arquipélago por 32 dias. Estava aparentemente saudável, chegou até a atacar algumas aves marinhas, até que desapareceu, possivelmente retomando sua rota em direção ao destino original. Outro errante da Patagônia visto várias vezes no sul do Brasil é o canário andino negro, que vive nos Andes e na Patagônia. Como é um passarinho pequeno e discreto, ele pode estar aparecendo aqui no país com mais frequência do que imaginamos. Suspeito que o mesmo deve ocorrer com várias aves marinhas e limícolas. Talvez até haja espécies vagantes novas para incluir na lista brasileira, mas que não acontece pois são aves difíceis de se registrar, já que é um grupo de aves bem complicado quando se trata de identificação em campo. Na Amazônia, a presença de pelicanos tem despertado o interesse dos pesquisadores. Jovens pelicanos pardos já foram avistados diversas vezes ao longo do rio Amazonas, centenas de quilômetros continente adentro. São aves marinhas que normalmente não se aventuram por rios, e parece que esses indivíduos na Amazônia se perderam ao seguir os canais fluviais. Trata-se de uma espécie migratória que habita os mares da América do Norte e do Caribe, aparecendo apenas como vagante no norte do Brasil. E você deve estar se perguntando, e essas aves vagantes encontradas no Brasil, o que elas fazem? Elas ficam para sempre? Elas vão embora? O que acontece com essas aves? Bom, só para recapitular, essas aves vagantes que aparecem no Brasil geralmente são aves jovens, inexperientes ou fora de formas, digamos assim, às vezes também com problemas de saúde. Geralmente elas aparecem exaustas depois de uma longa viagem, enquanto algumas até que chegam muito bem. E o que acontece com elas cada caso é um caso. Tem aves que ficam no país por alguns dias, por algumas semanas, por meses, e depois continuam a viagem, seguindo os instintos migratórios. Mas em alguns casos mais raros, elas decidem até ficar de vez no país, como parece estar acontecendo com as garças caranguejeiras no arquipélago de Fernando de Noronha. É um tipo de situação que pode ser o primeiro passo para o estabelecimento de uma nova população local. E vale sempre lembrar, aves vagantes são aves que aparecem perdidas de forma natural, tá bom? Situação diferente das espécies introduzidas, como pardal, pão doméstico, estorninhos e outras que estão presentes no país por interferência humana, algo que eu já expliquei em um vídeo passado. Ó, gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Já coloca nos comentários aqui embaixo, combinado? Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.